Meus amigos, o Juventude realizou diante do Operário em Ponta Grossa sua pior atuação na Série B do Campeonato Brasileiro. O placar de 3-0 ficou justo, poderia ter até sido mais a vantagem do time paranaense. O Pintado disse que foi a pior atuação do time sob comando dele, o que também é verdade, e talvez tenha sido a pior atuação do ano do Juventude, somando aí os jogos do Gauchão, né? Um Juventude apático, desorganizado, com erros em todos os setores, erros do Pintado, erros individuais, erros do coletivo, erros como um todo, como o Pintado disse. Eu concordo com a avaliação dele, que foi um dia não, que deu tudo certo pro adversário e tudo errado pro Juventude, mas eu só discordo do Pintado de que seja um momento para passar uma borracha, acho que não. Acho que tem que, ao contrário, tem que ser trazido, pensado algumas situações do jogo contra o Operário para o jogo da quarta-feira contra a Ponte Preta, que será decisivo. O Juventude ainda está no G4, ainda tem condições de subir, independente do que aconteça na rodada, porém é preciso não reprisar erros que foram cometidos contra o Operário e, pelo contrário, é preciso corrigir algumas situações e ajustar outras, principalmente em termos de escolhas. A primeira e mais importante situação que me vem à mente é a ausência de João Paulo. E tem muita gente em Caxias, alguns analistas, especialistas em futebol, que pediam o Bispo como titular, dizendo que o João Paulo seria um jogador comum, que não haveria diferença entre Bispo e João Paulo e que o Bispo teria até mais capacidade de marcação. Lê do engano, eu sempre falei isso é uma coisa que me deixa muito tranquilo. O João Paulo é responsável por 70% ou mais da qualidade de saída do Juventude, a primeira transição. Isso só salta aos olhos, só fica evidente quando o João Paulo não está em campo. Com o Bispo como titular contra o Operário, ficou claro a falta que o João Paulo faz. Ele não aparece muito, é verdade, não chama atenção, porque simplifica o jogo. As passagens dos laterais do Juventude dependem dos passes do João Paulo. Sem ele, com o passe do Bispo, despencou a qualidade. E até de marcação. O Bispo sequer marca tanto quanto o João Paulo. Para mim, o João Paulo é um dos melhores, se não o melhor jogador do Juventude, junto com o Renato Cajá, fazem a mecânica acontecer e toda vez que ou não tem o Renato Cajá ou não tem o João Paulo, fica evidente que eles fazem falta. O Cajá é outro que não chama muito atenção, mas tira o Cajá do time e vocês percebem que o Juventude sofre do meio para frente na segunda transição. Sem o João Paulo, sofre atrás, na primeira transição. E é por isso que o jogo do Juventude fica tão pobre quando esse jogador não está presente, e foi o caso contra o Operário. Mas não foi só pela ausência do João Paulo que o Juventude teve problemas. A escolha por deixar o Capixaba no banco, que até se justifica porque o Capixaba está com um desgaste muscular muito forte em função da sequência dos jogos, mas expôs de novo as laterais do Juventude. Vocês vão lembrar que o Capixaba está sempre fazendo a cobertura pelos lados. Nesse esquema de jogo do Juventude, no modelo do Pintado, não são os volantes que dão cobertura e sim os extremos. E o Mateuzinho não tem muito essa característica, até porque eu acho que o Mateuzinho é mais meia do que atacante, e o Juventude sofreu demais nos lados para marcar no primeiro tempo. Assim que sai o gol no primeiro tempo, o time ficou exposto, o Douglas Coutinho recebe livre, né? O Bispo fica longe, vem o cruzamento e depois tem mais o erro ainda no miolo de zaga, no gol do Ricardo Bueno, cabeceou sozinho. Mas eu quero dizer que a falta do Capixaba desde o início fez com que o Juventude tivesse problema para fechar nas marcações. O Mateuzinho também, repito, não é um jogador que volta tanto para marcar como faz nessa função o Capixaba. E o Juventude vai manter esse modelo, né? Até porque não tem tempo mais de ficar treinando uma outra situação com os volantes do Juventude dando cobertura, fazendo a famosa sobra da sobra, né? Na primeira linha, o Juventude não tem esse estilo de marcar, são os extremas que descem, e sem o Capixaba, com o Mateuzinho não tendo essa característica, o Juventude ficou ainda mais exposto. Marcou mal, e isso foi determinante para os 3 gols e poderiam ter sido até mais do Operário. Para o jogo contra a Ponte Preta, esse sim decisivo, né? Para mim, divisor de águas, porque o Juventude ainda está no G4 e se vencer a Ponte Preta, o Juventude volta a lutar e se subir será lutando até o final. Isso não é uma novidade. Eu não esperava que o Juventude fosse encaminhar antes um acesso. Para mim, isso era uma grande ilusão até, né? Se cria esperança porque matematicamente era possível, mas eu sabia que o Juventude ia ter tropeços nesses 9 jogos, como vai ter tropeços nesses 8 jogos, mas ainda é possível subir desde que vença a Ponte Preta. E eu tô bem curioso para saber como é que o Juventude vai reagir à derrota do jeito que foi, né? Porque até agora o Juventude sempre saiu de uma derrota para uma vitória no jogo seguinte, né? Não tem nenhum momento no campeonato que o Juventude acumule 2 derrotas. Só que do jeito que foi a derrota contra o Operário, ela causa um ponto de interrogação de como é que esse elenco vai reagir. Agora não vai ter o desgaste, né? Porque tem uma semana, embora o Juventude tenha voltado de ônibus de Ponta Grossa, os jogadores vão receber folga até para visitar os familiares aí na noite de Natal, e vai ter 3 dias para descansar dessa noite de Natal e se recuperar. Portanto, não vai ter a desculpa do desgaste físico. Vai ser só mesmo a parte técnica
tática e motivacional. E é isso que eu tô bem curioso para ver como é que o Juventude vai fazer, né, para sair desse buraco da derrota do jeito que foi, de 3-0, jogando muito mal contra um time organizado que é a Ponte Preta, mas que é batível, né? O Juventude ganhou da Ponte Preta fora de casa. Então, esse jogo de quarta para mim é determinante. Se o Juventude vencer, segue na luta, né? Não vai ser o acesso já, claro que não, mas vai manter o Juventude na luta. E se perder, ainda que matematicamente tenha condições, aí eu acho que animicamente, tecnicamente, começa a mudar um pouco o foco aí, e aí sobrarão 6 jogos, né, depois do jogo contra a Ponte Preta, para ter um outro tipo de objetivo. O jogo de quarta, para mim, é mais decisivo do que o jogo contra o Operário. É uma pena que o Juventude tenha perdido jogando tão mal, né? Foi uma derrota muito significativa e que precisa ser lembrada e não apagada. Porém, essa derrota lá para o Operário talvez estivesse na conta. O Juventude tinha direito a 4 derrotas. Faltavam 8 jogos, precisaria 4 vitórias e tinha direito a 4 derrotas. Uma já veio. Ainda pode perder mais 3 e acho que vai perder. Acho que o Juventude vai ter tropeços nesses 7 jogos, mas tem que vencer 4 jogos. E esse, contra a Ponte Preta, até por ser um dos 3 que o Juventude tem em casa, é determinante. Não só pela matemática, não só por ser em casa, mas, repito, pela parte psicológica, que eu quero ver como é que o Juventude vai trabalhar com isso depois da derrota que sofreu. Tô curioso para ver as escolhas do Pintado. Acho que o Pintado errou ao não colocar o Roberto como centroavante, tendo ele feito um grande jogo ali naquela função contra o CSA. O Pintado até justificou que o Roberto não é daquela função, ele é do lado, ele fez como 9 centralizado improvisado, só que foi muito bem, né? Foi muito bem, então merecia permanecer ali. Aliás, o Roberto foi muito melhor como 9 centralizado do que como atacante de lado. Então, para mim, foi um erro do Pintado. Mas não foi só por isso que o Juventude perdeu o jogo, não foi só pelos erros do Pintado, foi por tudo, né? Pelo conjunto da obra. E é por isso que o jogo de quarta, para mim, vai ser definitivo. Vai mostrar se o Juventude sai do buraco ou se o Juventude continua repetindo os erros que custaram essa derrota dolorida para o Operário. Não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, comentar aqui embaixo. Vamos seguir trocando ideias e conversando sobre o futebol de Caxias do Sul. Um grande abraço e um Feliz Natal!